Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que acha-se escrita no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Até aqui somente. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo havia, desde a primeira carta que ele escreve aos Filipenses, demonstrado um grande amor por aquela irmandade, por causa da fidelidade deles no Evangelho do Senhor Jesus. Descreve depois que a prisão que ele vinha sofrendo estava contribuindo para proveito daqueles irmãos no Evangelho, de modo que ele sofria e o seu sofrimento trazia um fruto, e esse fruto era para bem do povo, porque no sofrimento que ele se encontrava, ele tinha condição de meditar no Senhor e buscar de Deus conhecer melhor a sua vontade e assim transmitir ao povo aquilo que ele alcançava de Deus. Então ele escreve depois
no final daquela carta primeira, uma exortação para aqueles irmãos perseverarem na fé, isto é, continuar sem desanimar, não voltar atrás. E também conservar o amor entre a irmandade, amor fraternal, humildemente e em santidade. Isto era a exortação dele. Aí ele então, com esta carta que lemos, ele fala então: portanto, irmãos, eles estando perseverando no amor fraternal e na santidade e humildade, ele diz: então, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, estou dizendo porque se vocês estão caminhando, perseverando firmes no Senhor, em obediência, sempre procurando amar mais e mais, com humildade e santidade, então já existe um conforto. Mas se há algum conforto em Cristo, se isto tudo não for suficiente para conforto de vós, da irmandade, se há algum conforto em Cristo, então, se há alguma consolação de amor, comunhão no Espírito e entranháveis afetos e compaixões, tudo isso, irmãos, fruto da perseverança, de não desistir, de ficar firme no Senhor. Então completai o meu gozo, para que vocês sintam o mesmo amor, mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. E para isso vocês não façam nada por contenda, nem por vanglória, nem por vantagem nenhuma, nem por exaltação nenhuma sobre alguém. Não faça assim, mas faça as coisas todas por humildade, considerando os outros sempre superiores a si mesmo. Porque quando as pessoas consideram os outros mais do que a si próprio, então não existe motivo para que haja desavença, porque se honram, se respeitam, se consideram, e isto faz bem à comunicação da pessoa. Diferente quando a pessoa sobrepõe, impõe condições, exige, com cobranças duras, com palavras fortes, então há uma reação de quem ouve. E essa reação não é boa. Ao invés de provocar uma comunhão e aumentar o respeito e o amor entre as pessoas, isso desaparece e volta um sentimento de humilhação. A pessoa se sente humilhada porque a outra está se sobrepondo a ela, exigindo mais, querendo mais, humilhando, e isso só traz mal ao povo, principalmente aquele que age desta maneira. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui ele explica por quê. Porque ele, sendo em forma de Deus, porque Deus estava em espírito em Jesus, o Filho. Tanto é que quem via ele, via Deus. Ele mesmo falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Com tudo isto e o poder que estava nele, ele não usurpou, não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Dizer, não, eu sou Deus. Eu que criei este mundo, eu que criei. Não, em momento algum o Senhor falou isto. Ele, ao contrário, ele aniquilou-se a si mesmo, isso é, reduziu-se a si mesmo na sua personalidade, na sua grandeza que o povo via nele, mas ele se humilhou, se aniquilou e tomou a forma de um homem, de um servo, não só de um homem, porque tem homens e homens, tem homens que são grandes, são donos, são tudo, e tem homens que são pequenos e são servos, são servidores. Ele preferiu ser um servidor, um servo, fazendo semelhante a nós, aos homens. Resultado, achado na forma de homem,
ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o resultado? Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Isto, irmãos, que ele fez foi para mostrar que diante da honra vai a humildade. Ele foi humilde, foi manso, sofreu, suportou calado, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Não reclamou. E qual foi a consequência? O Senhor lhe deu um nome tal, que ao seu nome todo joelho se dobra, tanto nos céus quanto na terra. Este foi o resultado da condição de vida que ele escolheu: ser o menor, humilhar-se, suportar, para poder ensinar aos discípulos. Então, esta condição, irmãos, o Senhor lhe deu de todo o joelho, tanto nos céus como na terra e até debaixo da terra. Todo joelho se deve dobrar em honra, porque ele é digno de toda honra. E confessar, toda língua deve confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Mas alguém pode dizer: mas tudo isso eu já sei, tudo isso eu já sabia, já conhecia. Mas o que vem escrito aqui não é somente para conhecer quem não conhece e para lembrar quem já conhece. É para lembrar que nós devemos ser, tanto quanto ele foi, humildes, nunca ser o maior, procurar ser o menor, e sermos todos obedientes, para que o Senhor opere em nós o seu querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então o que o Senhor quer é o nosso bem, e nós queremos o bem de Deus. Nós clamamos, nós oramos, porque precisamos que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça prosperar, que Deus nos dê saúde, não é isto? É o que nós buscamos de Deus. Mas tem aqui a condição: precisamos seguir os exemplos daquele que alcançou tudo do Pai, que foi o Senhor. Procurar, irmãos, é claro que nós não temos as qualidades que ele tinha, e nem o poder que estava nele, mas um pouquinho ele deu para nós procurarmos ser iguais a ele. Nós temos que imitar o Senhor Jesus em todo o nosso viver. Então ele fala: vocês, quando fizerem alguma coisa, vocês façam sem murmuração. Murmuração é reclamação, irmão. Pessoa que murmura reclama, não tem nada contente, está sempre achando defeito, sempre procurando achar um defeito nos outros, em si mesmo não. E sem contendas. Contender, irmãos, é pelejar um contra o outro. Essas coisas não são boas. Mas procurar ser irrepreensíveis e sinceros, sem necessidade de sermos repreendidos, porque nós estamos fazendo o melhor que podemos. E sermos sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas tem uma coisa: no meio desta geração corrompida e perversa, nós temos que resplandecer como astros no mundo. Resplandecer, irmãos, é mostrar a luz, o brilho. E mostrar luz onde está aceso, irmãos, não tem finalidade. É a mesma coisa que no meio-dia, com o sol na sua maior força, acender um farol. Por quê? Acender uma luz. Mas vai clarear o quê? Mais claro do que o dia não existe. O sol está clareando. Mas você precisa dessa luz, é à noite, é nas trevas. É ali que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Olha, irmãos, esta qualidade deve estar em nós. A pessoa que teme a Deus, que ouve a palavra e faz força para servir, ainda que não consiga, mas a sua intenção é servir, é agradar, é fazer a vontade de Deus. Deus não olha somente no que você produz, mas olha na tua intenção, porque o Espírito Santo conhece as intenções dos corações.
Se a intenção é boa, é servir a Deus, agradar a Deus, o Senhor te dá recompensa por aquilo que você faz de bom e pela intenção. E o que Ele faz com a intenção? Ele ajuda, porque está escrito que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Quer dizer, não tem ninguém forte, não tem ninguém que tenha um brilho tal que não precisa da luz do Senhor, porque nós resplandecemos, irmãos, não é a nossa luz, é a luz do Senhor que resplandece em nós. Ela bate em nós, nós refletimos a luz do Senhor. Não é que nós temos em nós uma luz própria. Não, eu sou um iluminado, eu tenho. Se sou iluminado é porque alguém me iluminou. Quem nos ilumina é o Senhor pela palavra. E iluminando em nós, nós resplandecemos, irmãos, e fazemos com que quem está nas trevas vejam a luz que está em nós. E para isto, o que tem que fazer? Reter a palavra da vida. Estamos ouvindo hoje. Quem ouve a palavra e retém, irmãos, guarda. Quem não retém, deixa cair no chão, joga fora. Às vezes as pessoas dão para outra, joga uma coisa na sua mão, pega aí e joga. A pessoa pega e retém, segura. Por quê? Porque ela quer aquilo. Mas se ela não quer, ela nem pega, deixa cair no chão. Quantos que vão ouvir a palavra, vão congregar, mas a palavra não vem do jeito que ela queria, a pessoa, não vem do jeito que a pessoa pedia, esperava, exigia do Senhor, então ela não retém, ela deixa cair por terra, faz ouvido de mercador, ou seja, escuta tudo, mas não guarda nada. Deus nos dê graça, irmãos, pelo menos esta palavra desta manhã, que haja retenção em nosso coração, não só nos ouvidos, porque a gente tem o dia todo para ouvir tudo de todos. Então ouve ruído, barulho, música, canto, tanta coisa nós estamos ouvindo o dia inteiro, mas a gente não retém, está escutando e está lançando fora. Quando vem alguma coisa de interesse nosso, nós ouvimos e fica gravado aqui dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro. Então nós não esquecemos, por quê? Porque retivemos aquilo que nós ouvimos. Se a Irmandade retiver o que está sendo pregado, nós vamos refletir a luz de Cristo na nossa vida. E disse Paulo assim: retendo a palavra da vida, que para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido e trabalhado em vão. Ele não queria perder o tempo dele, irmãos. Ele estava fazendo tudo e ele queria que o seu trabalho tivesse resultado. E ainda dizia: eu sei que isso aí vai me custar muito caro, mas ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também alegrai-vos comigo. E eu também regozijai-vos e alegrai-vos por isto mesmo, porque ele se alegrava sabendo que o povo estava ouvindo e retendo as suas palavras. E com isso pedia para o povo se alegrar também. Não seja esta palavra desta manhã motivo para a tristeza de ninguém, porque quem ama a vida eterna não deve entristecer em ouvir o Senhor passar notícias que nos levam para Ele. Ao contrário, deve entristecer-se quando ouvimos alguma coisa que nos afastam dele, que está cheio no mundo. Em todo lugar nós ouvimos, irmãos, lemos e participamos de coisas que nos distanciam de Deus. Mas quando nós ouvimos alguma coisa que tem um motivo ou a intenção de nos trazer mais a Deus, se nós amamos a vida eterna, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque estamos sendo trazidos mais perto do Senhor. E quem for perto do Senhor, irmãos, estes vão resplandecer
como astros neste mundo. Os astros, irmãos, no universo à noite, quem olha nos céus, numa noite escura onde não tem luz por aqui, mas está num deserto, numa noite que tem bastante, não tem nuvens e o céu está claro, então você vê os luminares todos resplandecendo, todos dando uma porçãozinha de luz aqui para a terra, não é isto? Tanto é que numa noite de trevas densas, quando aparecem, irmãos, os luminares nos céus, começa com a lua, que ela transmite uma grande luz para a terra. Não é luz dela, mas ela reflete aqui na terra, e nós somos beneficiados. Porque a pessoa diz: é noite, mas eu consigo enxergar qualquer coisa no chão. Por quê? Porque está refletindo uma luz sobre mim. Irmãos, nós devemos, de recebendo luz da palavra, também refletir esta luz, mostrar esta luz, brilhar mais, porque aquele que anda no amor de Deus brilha perante o Senhor e perante as trevas também. É a palavra desta manhã. Quem está aqui precisa ser mais iluminado. O Senhor já deu a receita para nós. O que temos que fazer? Receber a palavra, aceitar a palavra, amar-nos uns aos outros cada vez mais, honrando um ao outro, viver em paz, sem murmurações, sem contendas, sem discussões, sem olhar defeito um no outro, olhar para Cristo. Quando olhar para o teu irmão e ver um defeito nele, então use de misericórdia, peça a Deus que ilumine aquele irmão, que ajude aquele irmão, mas não critique, não fale mal, não leve para frente o mal que você vê no teu irmão, na tua irmã. Guarde, esconda. Fazendo isso, você está fazendo bem à tua irmã, ao teu irmão, e este bem redunda em benefício de Deus na tua vida. Irmãos, é palavra que não agrada muito de ouvir, mas bem-aventurado quem receber e disser: Senhor, eu quero resplandecer como um astro no mundo, porque eu estou num mundo cheio de trevas, Senhor. Por onde eu ando, eu vejo a escuridão do pecado, mas eu queria resplandecer. Resplandecer é mostrar a luz, irmão. Quanto mais forte a luz, mais ela resplandece. Se a Irmandade quiser resplandecer, a receita está dada nesta manhã. Busque ao Senhor, sirva a Deus e guarde a sua palavra, que as trevas não terão domínio na tua vida. E por que resplandecer? Porque está acesa. Uma lâmpada apagada não resplandece, só resplandece quando estiver acesa. E para acender precisa que tenha energia, que tenha poder, que tenha força. Uma lamparina, irmãos, ela pode resplandecer por causa do combustível que tem ali. Então ele fica aceso. E ficando aceso está resplandecendo. Uma lâmpada que ela é elétrica, ela também resplandece se estiver ligada. E se estiver ligada e tiver energia, ela também acende. Se ligar e não tiver energia, ela não acende. E a treva não vai embora. Quanta gente que não recebe a energia, não recebe a comunhão, não recebe a virtude que vem de Deus e por conseguinte também não acende. É uma lâmpada, mas está apagada. Seja agora pela palavra acesas todas as lâmpadas e resplandeçam a luz de Cristo na sua vida. Deus seja louvado.